aos vivos, boa noite para você, galera do primeiraço da noite, do primeirão de aço. Nós aqui direto do estúdio 6 do canal Educação, para todo o Piaguaí, em especial para Monte Alegre do Piauí. Alô, galera de São Pedro do Piauí. Daqui a pouco chegando aí também Palmeira do Piauí. Aos vivos e a cores, direto aqui do estúdio 6. Direto do estúdio 6 para todo o Piaguaí. Aê, povo, povo, povo. Olha, galerinha. Hoje uma temática assaz importante, olha. O regime do apartheid na África do Sul. Aí nós vamos dar uma pincelada sobre o maior expoente, vamos dizer assim, na luta pela igualdade dos brancos com os negros, pelo fim da segregação racial e territorial no continente africano. O grande expoente da luta na África foi meu amigo Nelson Mandela. E vamos dizer assim, não menos importante, a luta de outro líder por busca da igualdade de direitos nos Estados Unidos e direitos civis, Martin Luther King, que é o outro expoente dessa luta, combatendo o racismo, a segregação, o preconceito que você tinha desde a época colonial e foi perpetuado por longo período. De boa? Vamos fazer uma viagem por essas duas temáticas que são co-irmãs e no mesmo período, na realidade, galerinha. São co-irmãs. O regime do apartheid na África do Sul e a segregação étnico-racial nos Estados Unidos. Discutir a violência simbólica enquanto construção social inconscientemente consentida e que exerce dominação sobre valores, condutas e visões de mundo. Umas questõezinhas na aula e eu acho que tem umas duas para casa. Vou começar aí com a bandeira da África do Sul. Opa, a bandeira da África do Sul tá aí para você, simbolicamente, depois de parte do movimento negro ter se envolvido até fora do continente africano, fora da África do Sul, em vários lugares, na Jamaica, no Brasil, na Europa, em defesa da liberdade, Libertem Mandela, do meu amigo Nelson Mandela, a bandeira da África do Sul ficou conhecida e, claro, também associada ao reggae. Olha aí, já começando com a imagem demonstrando para você uma segregação racial e espacial. Haja vista que essa poltrona que você está vendo, para os coloridos, os negros, melhor dizendo, para os negros. E essa para os brancos. E o era tio. Se um negro sentasse num banco dos brancos, meu parente, aí a punição era muito severa, era extremamente severa. Então, para evitar, havia uma segregação espacial, racial e territorial no continente da África do Sul, no território da África do Sul. Mas eu quero que você veja mais ainda essa imagem, que essas duas senhoras brancas, elas estão com as costas literalmente viradas, de costas para os negros. Não aceitava nem olhar, já visto que não aceitava que havia uma espécie de igualdade de condições. Já visto que os negros eram vistos como se fossem abaixo dos seres humanos ou animais. Aí está Soweto, que é uma das grandes, vamos dizer, favelas que você tem na África do Sul. Veja as condições, que eram condições insalubres. Evidentemente, hoje não está mais nessa situação, mas cresceu de forma desordenada e haviam milhares e milhares e milhares de negros que moravam nas casas de latas, literalmente, casas de latas. E a nossa temática é tentar acabar com o regime da segregação, da separação na África do Sul, o chamado regime do apartheid. O apartheid foi um regime de segregação racial e espacial, territorial.
Haja vista que você tinha a famosa lei do passe, que proibia os negros, por exemplo, de circundar por territórios sem uma prévia autorização territorial e espacial, que vigorou, olha, da década de 1940 até 1999, 91. E é um racismo como uma política instituída pelo Estado. Oxê, o Estado legalizou o racismo, a segregação, a separação, diferenciando, claro, direitos e deveres da população segundo a cor da pele, oficializando, é o Estado oficializando em lei um preconceito que nós já tínhamos desde a época dos Portugal. Desde a época dos Portugal. Lembrar que quem dobrou a cidade do Cabo foi Fernão de Magalhães. Não, Bartolomeu Dias, né? Foi Bartolomeu Dias no sonho de chegar ao continente asiático. E está aí o território da África do Sul, como estava dividido entre, vamos dizer, descendentes asiáticos, amarelos, indianos, coloridos, que na realidade são mestiços, uma pequena quantidade de brancos e uma grande maioria de bairros dos negros. Vou passar mais, olha aí, ó. Aqui é uma escada exclusiva para os brancos e aqui uma escada exclusiva para os negros. Olha aí, ó, europeus, brancos e não brancos, não europeus podiam subir por essa outra escada. E havia isso, havia bancos para os brancos, bancos para os negros, haviam assentos no caso. Haviam elevadores para os brancos, elevadores para os negros. O regime do apartheid, ele é fruto de um processo que já foi perdurado, vamos dizer assim, por quase 100 anos. A África do Sul tinha sido colônia de Portugal, depois foi ocupada por holandeses, por ingleses, até que nós tivemos uma guerra no final do século XIX para o início do século XX, entre os descendentes dos holandeses, os africânderes, e os colonos ingleses. Era por causa da descoberta de diamantes, bem recente, galerinha. Bem recente. Sabe quem venceu? A Inglaterra. A Inglaterra, poderosa Inglaterra, e criou a África do Sul, sob domínio inglês. Então, nesse cenário, uma pequena elite de origem inglesa passou a dominar e segregar os outros. Eu peguei algumas imagens, você tem muitas, mas eu peguei algumas imagens, fui selecionando. E essa daí, Monte Alegre, ela mostra em um jogo de futebol uma separação entre o grupo de negros e uma pequena quantidade de brancos. Começou de 48 para 49. O Partido Nacional Africano, que chegou ao poder, eu vou botar a data, 1948, oficializar. Chegou ao poder. Uma série de leis foi promulgada, negava aos negros, que era a maioria da população, direitos sociais, direitos políticos mínimos. Então, ali há uma segregação total entre brancos e negros a partir de então, impedindo os últimos de frequentar os mesmos espaços que os brancos. Haviam, por exemplo, praias que era de uso exclusivo dos negros. Claro, negando também aos negros o acesso à maior parte das terras cultiváveis do país e às riquezas da África do Sul, um país muito rico. Nas cidades vão nascer os guetos, vão nascer as áreas, os bantustões, né? As áreas de separação que você tinha, isolando os negros, claro, dos brancos. Geralmente, para poder você percorrer parte do país, você tem que andar com uma espécie de passaporte, a lei do passe, portar credencial, ou então você não poderia deslocar pelos espaços urbanos ou as áreas de domínio dos brancos. Caso o negro não estivesse de posse de uma das credenciais, o passe, papai,
Aí, meu parente, o caba tava no Piauiês, no Silascation. E era. Peguei uma imagem para você ver uma família tradicional de origem holandesa, francesa e inglesa, os brancos, belezinha. E aí o Partido Nacional Africano tinha esse símbolo, foi ele quem legalizou a segregação dentro do país, tornou oficial a separação dentro da África do Sul. Daí, olha, negros e essa escada para os brancos. Tio, era assim em quase que todo lugar? Em quase que todo lugar. Notadamente em quase que todo lugar. O regime do apartheid tem uma origem lá na época em que a África do Sul foi colônia. Primeiro colônia de Portugal, onde já havia uma segregação racial, já havia racismo na época dos portugueses, e o tráfico de escravos também, lembra? De preconceitos legalizados dos brancos com os negros e os coloridos, os mestiços, os crioulos, resultou num abismo social ainda hoje visível, infelizmente, grandes diferenças econômicas, socioeconômicas, e vai haver a legitimação nacional, foi transformado em lei oficial as diferenças entre as raças brancas e os negros. Olha essa praia, olha uma das praias que você tinha numa das cidades africanas, onde você tinha aí, olha, um elemento separando. Seção 37 do Estatuto da Praia de Durban. Faz de conta que eu sou de Durban, mas vamos lá. Essa área balneária é reservada para uso exclusivo de membros da raça branca. E era assim, velho. Daí, em 3 dialetos, para que não se fizesse dizer que não havia entendido. Havia isso? Havia. Vamos passar. Características do regime do apartheid. Características do regime do apartheid. Vai haver uma segregação racial, territorial, eu vou botar mais uma palavra, espacial. Banda espacial de Campo Maior. Espacial. E boa. 90% das terras passou à posse dos brancos, de uma elite branca. Proibiu-se o casamento de brancos com negros. Opa. O transporte coletivo foi separado. Criou-se os bairros dos negros, exclusivos dos negros, a partir de 51, os bantustões. E a lei do passe, importante, talvez o elemento mais característico dessa separação, dessa segregação, além dos bantustões, era a famosa lei do passe. Dizia, os negros precisam andar com um passaporte especial quando for transitar por alguma área do país e uma permissão. Estava tudo anotado lá na cadernetinha, velho. Tudo anotado. Se você fosse averiguado por um representante do Estado, oficial, pela polícia, e você não estivesse com o passe, só lembranças, só lembranças. Na prática, o objetivo era separar as etnias. De novo, separar as etnias. Notadamente, era uma separação também no campo do direito, no campo da justiça. Brancos, asiáticos, indianos, né? Mestiços, os bantus e os negros, numa hierarquia que lá no topo havia uma pequena minoria branca. Uma pequena minoria branca. Então isso daí foi o regime do apartheid. Vamos deixar aí na tela um real aí, meu amigo Nilton Mar, per favor, em italiano.
Beleza de Creusa, povo, povo, povo. Tá aí o regime do apartheid, as casas literalmente feitas de latas, literalmente feitas de flan, aqui no interior a gente chama assim, pedaços de tambores. E aqui eu coloquei ao lado para você ver o que era a diferenciação, onde viviam os negros, onde viviam os brancos, em bairros residenciais chiques, bulevares. Olha aí a segunda imagem mostrando a quantidade de casas construídas literalmente de latas. E para você ver a segregação que você tinha dos bantustões, dos bairros periféricos e das residências. E a separação aí, ó, o muro. E as residências muito bem feitas, muito bem postas, claro, de uma elite branca na África do Sul. Daí os bairros dos brancos, como viviam as crianças, brincando numa nice, numa boa, curtindo e etc. Bacaninha. É esse o cenário que você vai ter o meu amigo Nelson Mandela. Vai ser o principal nome da resistência, o principal líder de combater o regime do apartheid, o jovem advogado Nelson Mandela, graduado em Direito, entrou para a Liga da Juventude, e a Liga da Juventude politizada disse: nós vamos lutar pela igualdade de condições entre os brancos e os negros e os brancos. Aí ele entrou para o Congresso Nacional Africano, que era uma espécie de partido político que fazia toda uma campanha contra o regime do apartheid. No início era uma campanha pacifista, era parecida com aquela que você teve na Índia, de Mahatma Gandhi, pacifista, mas depois, principalmente com a privação por completo da cidadania e a marginalização, a década de 60, passamos a ter movimentos armados, grupos armados tentando lutar por direitos. O Nelson Mandela vai ser preso em 61 para 62. A justificativa é que eles estavam incitando as greves, as lutas dos negros contra os brancos. E depois vai ser declarado que a prisão dele vai ser uma prisão perpétua. Por quanto tempo? Perpétua, galerinha. Perpétua é perpétua. Notadamente, perpétua é perpétua. Perfeito. Show, né? Então tá aí o cenário em que você teve o meu amigo Nelson Mandela, nessa fotografia aí antes da prisão, jovem, né, advogado, que está aí literalmente encarando a luta pelo fim do regime do apartheid. Quando é a prisão do Mandela? Início da década de 1960. Grave, porque ele vai passar só quase 30 anos na prisão. Vou passar. A luta é a minha vida. Continuarei a lutar pela liberdade até o fim dos meus dias. Tenho nutrido o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual as pessoas possam conviver em harmonia e com igualdade de condições, igualdade de oportunidades. É o ideal pelo qual eu espero viver e que espero ver realizado. Mas, meu Senhor, se preciso for, é o ideal pelo qual eu estou, inclusive, preparado para morrer. Está aí, quando da decretação de que a prisão do Nelson Mandela seria perpétua, ele está dizendo: brother, o meu ideal é uma sociedade livre, harmônica, democrática, sem ódio, sem preconceitos. Então, se for preciso, para que a gente possa conseguir esse ideal, eu estou preparado, inclusive, para morrer. Aí é o meu amigo Mandela, né, o nome principal da forma de resistência ao regime do apartheid, vai se transformar num símbolo mundial. Ele aí antes na luta e depois já na prisão. Já na luta e depois na prisão. E aí, claro, vai ter toda uma pressão pelo fim do regime do apartheid. Então, década de 60, a África do Sul vai ser expulsa da comunidade das nações inglesas.
Hoje o líder da comunidade das nações inglesa é o rei Charles III, né? Substituiu agora a rainha Elizabeth II. Então a África do Sul foi expulsa do Commonwealth, como dizia, a comunidade de 50 países de língua britânica, de língua inglesa, melhor dizendo, foi preterida de participar dos Jogos Olímpicos de Munique. Opa! Preterida de participar dos Jogos Olímpicos de Munique. Era uma espécie de boicote do COI contra o regime do apartheid. Protestos de jovens em Joanesburgo, em Soweto, né, a grande comunidade negra de Soweto, resultou na morte de muitos jovens assassinados pela polícia, e no ano seguinte os países ocidentais vão condenar o regime do apartheid. Muitos. A ONU tomou medidas mais duras, a ideia da ONU era fazer uma espécie de boicote, sanções econômicas à África do Sul, e aí o grande líder protestante Desmond Tutu, o bispo, né, vai, vamos dizer, liderar campanhas para que o Nelson Mandela fosse liberto. Campanhas, a década de 80 nós tivemos muitas. Aqui no Brasil, vamos dizer que capitaneou essa luta, essa bandeira por libertar o Nelson Mandela, o Gilberto Gil, e lá na Bahia, a banda Olodum, né, que tinha todo um movimento de inclusão social, de buscar evitar o preconceito, garantia de igualdade, de acesso à escola aos meninos mais carentes da periferia em Salvador, e que vinha também no discurso por libertar o Nelson Mandela. Então, fruto desse coro mundial, o presidente da África do Sul, Frederic de Klerk, importante, em 91 decretou o fim do regime do apartheid. Está aqui, olha, no ano seguinte o Nelson Mandela vai ser liberto, acabando aí com a segregação oficial que havia do Estado da África do Sul de segregar e separar os negros dos brancos. Evidentemente que a população negra vai buscar recuperar direitos e, finalmente, Nelson Mandela estava livre. Nelson Mandela estava livre. De boa? Meu amigo Nil, deixa R$1 aí na tela para a galerinha fazer o print dessa temática, por favor. Povo, cadê galerinha do povoado Brejo? Cadê o povo do povoado? Já tinham ouvido falar do sistema do apartheid, galerinha do Brejo? Sistema de segregação oficial que havia na África do Sul. Olha aí o bispo Desmond Tutu, um dos heróis na luta contra o regime do apartheid, e vai ser o vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Libertem Mandela. No mundo quase todo, viu, galerinha? Libertem Mandela no mundo quase todo. Olha aí, boicote ao regime do apartheid. Boicote também a África do Sul, né?
libertem Mandela. Dentro do país isso era mais forte ainda, né? Isso era muito bonito. Tá aí cartazes, panfletos aqui no Brasil, a juventude comunista defendendo a liberdade de Nelson Mandela, festival de concerto na França, em vários países no mundo, em busca de libertar Nelson Mandela. Até que ele foi liberto, em 91, e a frase: quando eu saía em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que, se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria numa prisão. Como é profundo, né? Como é humano. Como é humano. Ou seja, tu tem ódio e amargor com os teus carrascos? Não. Se eu for levar eles comigo, galerinha, se eu for levar eles comigo, eu vou continuar numa prisão. Eu quero me libertar dessa prisão. Olha como o meu amigo Nelson Mandela é profundo na sua narração humanitária. Vou passar. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Ninguém nasce assim. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem também ser ensinadas a amar. É a mais pura verdade, olha aí, ó. Não tem como você olhar para o Nelson Mandela, já faleceu, mas não tem como você não olhar para o Nelson Mandela e olhar para ele, porra, esse vovozinho caridoso, passou um bocado de tempo na prisão, ainda saiu com esse discurso de amor, de humanidade, de amor ao próximo. Aí a Copa de 2010 foi na África do Sul, lembra? A Copa de 2010, fruto já de um olhar do mundo diferente para a África do Sul. Eu acho que foi das poucas últimas vezes que o Nelson Mandela apareceu em público, e ele veio a falecer pouco tempo depois, mas foi um evento mundial dizendo, olha, estamos buscando acabar com o preconceito, com a discriminação, integrar o país. Ele vai ser eleito presidente da República em 1994, olha aí, ó, pelo Congresso Nacional Africano. Depois de quase 3 décadas de prisão, a ideia agora era lutar por direitos humanos e uma igualdade social e conscientizar uma minoria branca pelo fim da grande segregação e o racismo, notadamente buscar diminuir as disparidades sociais, que ainda são gritantes na África do Sul. Vai ampliar o mercado com o mundo, depois do meu amigo Nelson Mandela, inclusive aqui com o Brasil, por causa da criação, na época da gestão do Lula, da proximidade do Brasil com a África, do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e Sul de África, África do Sul. Mas ainda persiste um grande abismo socioeconômico na África do Sul. O Nelson Mandela acho que morreu em 2013. Consulta bem aí, Nilton, para mim corretamente, qual a data da morte do Nelson Mandela. Acho que foi 2013. Eu lembro bem de uma fotografia icônica que tem 13, correto? Veja se tu encontra aí aquela fotografia icônica dos ex-presidentes do Brasil que estão indo para poder vir ao funeral do Nelson Mandela, né? Estão dentro do avião. Eu acho que a época a presidente já era Dilma Rousseff. Tem uma fotografia icônica com o Collor, com o Itamar, o Sarney, o Fernando Henrique e o Lula em visita a essa grande autoridade, essa grande celebridade mundial. Deixa R$ 1 aí na tela, meu rei, por favor.
ao vivo e a cores. Galerinha hoje está longe, hein? Galerinha hoje está longe, rapaz. Deixa eu mostrar imagens do Nelson Mandela, quando da eleição para presidente da República, aí, 1994. Sonho com o dia em que todos levantarão e compreenderão que foram feitos para vivermos como irmãos. Fraternité, diziam os franceses. Fraternité, fraternidade, quer dizer irmandade. Para a gente ir para as questões, né? Vamos para as questões. O apartheid representou a transformação do racismo em lei na África do Sul. A segregação racial foi legalmente aceita de 48 até 94. 91, na realidade. Foi o regime do apartheid que retirou os direitos dos negros e deu privilégios aos brancos, uma minoria no país. A discriminação institucionalizada teve início quando o Partido Nacional da África do Sul ganhou as eleições. Então, em 49, isso foi em 48, em 49, os casamentos mistos foram proibidos. Em 50, a lei da imoralidade proíbe a relação sexual entre brancos e negros. E no mesmo ano, a população foi cadastrada e separada por raça, além de ser dividida fisicamente com a formação de áreas residenciais específicas, os bantustões. Entre as ações estatais de segregacionismo, entre as ações do Estado da África do Sul, de segregacionismo racial, encontrava-se a chamada Lei do Passe, que regulamentava o quê? Lei do Passe, que regulamentava o qui. Olha aí, Lei do Passe, que regulamentava o qui, meus pimpolhos. Ainda bem que botaram aí. Meu amigo Nil, vamos deixar aí para ver se a galerinha manda a resposta para nós. Deixa R$1 na tela. R$1 na tela. De boa, de boa, de boa. Vamos lá, né? Vamos lá. O que era a lei do passe, galerinha? O que era a lei do passe? Era a concentração de terras? Não, ela já o havia. Ela já o havia, essa concentração de terras. Era um embargo econômico que proibia os negros de consumir os produtos importados? Não. Era uma associação religiosa que desautorizava os ritos dos negros na África do Sul? Não.
Era a marginalização do mercado, negando aos negros a obtenção de renda para poder consumir? Não. Mas era o controle sobre o fluxo de pessoas, vetando que os negros transitassem em algumas áreas urbanas de forma livre, sem uma prévia autorização. Era a chamada Lei do Passe. De boa? Meu amigo Nil, posso passar à frente para a gente ver a foto? Pode? É aqui logo na frente? Vai mostrar? Pois açoita. Açoita do verbo açoitar. Ah, essa fotografia é icônica aí, ó. Lembrei depois, quando da morte do meu amigo Nelson Mandela, estão aí os ex-presidentes da República. Em sequência, o Fernando Henrique Cardoso, a ex-presidente Dilma, o Luiz Inácio, o meu amigo José Sarney e o Fernando Collor. Estão aí indo para o funeral do Nelson Mandela. Obrigado, mestre. Muito obrigado. Beleza, vamos para frente? Vamos para frente? Pode? Açoita. Tá aí, ó. Analise os versos da música. O amanhã se fez mais livre e brilhou lá no céu. O anjo anunciou que os grilhões que havia ali se quebrou e o fim do apartheid chegou. Fim do apartheid. Salve, leaie, tchan, tchan. O regime do apartheid perdurou por quase 5 décadas na África do Sul. Esse regime foi o quê? Pergunta. Esse regime foi o quê? Pergunta. Vamos deixar aí um realzinho na tela, Nil, para ver se a galera manda a resposta. Monte Alegre, São Pedro. Bora, galera de São Pedro, participar. Cadê o povo de São Pedro, rapaz? Acorda, povo de São Pedro, rapaz. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Vinícius. De boa na Lagoa. Boa noite, galera de São Pedro. Galerinha, o que é o regime do apartheid? Letra A. É a adoção de um modelo democrático de poder? Não. Pelo contrário, é excludente de poder. É a garantia da liberdade cultural e religiosa, nada de liberdade. Nada de liberdade. É segregação. É a permissão da garantia do voto universal? Não. É o rompimento com os preconceitos, não é a oficialização dos preconceitos. É a oficialização da segregação, galerinha, ó. De segregar. E o que é segregar? Separar. Segregar é separar. Aí sim, ó. Segregar é separar. De boa? Oficializou a segregação. Meu amigo Vinícius, perfeito? Por isso, a questão 2, a letra E de helicóptero.
Ah, meu amigo Vinícius estava na questão 1, olha. Mandando a questão 1, letra D de dado. Perfeito. Vamos para a próxima. Ah, vamos encerrar agora já, né? De boa, nós vamos para aquele intervalozinho de 3 minutinhos e a gente volta já já.